Amigos da TV Serra Farroupilha, minha saudação, olá, tudo bem? É hora da nossa entrevista. Aqui nos encontramos para o nosso bate-papo com os assuntos do momento, da ocasião, o telejornalismo da nossa TV Serra Farroupilha. Aliás, o telejornalismo local em evidência todos os dias. Você nos acompanha nesse horário, sempre tem um assunto do momento, convidados da nossa comunidade aqui nos estúdios da nossa TV Serra Farroupilha. O pessoal bate um papo comigo e com todos vocês que estão nos acompanhando. Você nos acompanha pelas redes sociais, no Facebook TV Serra Farroupilha, então curta nossa página, siga nossa página, fique conosco. Esse programa também na íntegra ali no canal no Facebook. Ainda temos o nosso canal no YouTube com todos os conteúdos que são gerados e produzidos pela nossa TV Serra Farroupilha. E claro, aqui na telinha, né? Nos canais 26 e 526 da NET Claro, para toda a região de cobertura Farroupilha, você recebe, você tem acesso à nossa programação. Então, siga-nos, vem com a gente porque você está com Farroupilha. Eu peço a permissão agora para fazer a remoção da máscara durante o período do vídeo, mas única e exclusivamente agora, porque a gente precisa continuar usando máscara. É de fundamental importância. A resposta ao combate à Covid é minha, é nossa, é de todos, mas cada um tem que fazer a sua parte. E eu sei que vocês já estão dizendo que eu estou sendo muito repetitivo, mas para alguns repetitivos, mas para outros talvez nem tanto, porque tem ainda pessoas que não aprenderam que precisa usar máscara, precisa higienizar as mãos, precisa evitar aglomeração. Então vamos seguindo, porque se não for desta forma, nós vamos sofrer muito mais. Sabe o assunto que nós vamos tratar no dia de hoje, aqui na nossa entrevista do dia? Sim, nós vamos exercitar ele, não os braços, não as pernas, o nosso cérebro. Nós precisamos exercitar o cérebro porque, gente, ele é um pouco preguiçoso. Ele gosta da continuidade, daquela sequência. Ontem ele fez aquilo, hoje ele quer fazer aquilo igual, amanhã ele vai querer fazer da mesma forma. Então nós temos que trabalhar com ele para que a gente tenha também uma qualidade de vida melhor. Ele tem que ser, no bom sentido, desafiado, provocado, estimulado, e ele vai dar respostas com certeza. Nós temos durante o mês de março a Semana do Cérebro. Vejam bem, a semana em que se focam as atenções, se fala, se coloca na mídia, na pauta, a questão do cérebro. E por isso nós convidamos para falar mais sobre o assunto a diretora do Supera Farroupilha. Ela é especialista em ginástica para o cérebro, a Vanessa Valentini, que já está com a gente aqui nos estúdios da nossa TV Serra Farroupilha. Vocês já viram, ela trouxe algumas coisas aqui para nos provocar daqui a pouco. Eu já estou um pouco atento, o meu cérebro começa a dizer não, não, não. Ele vai me puxando, mas a gente vai ter que ser provocado logo em seguida. Vanessa, obrigado por estar aqui. Fique à vontade, se você quiser manter a máscara ou retirá-la, sinta-se à vontade. Bem-vinda. Obrigada. Vamos pedir autorização então para tirar. Estou muito feliz de estar aqui novamente, né, Leandro? Poder falar sobre um órgão tão importante que é o nosso cérebro. Querendo ou não, é ele quem conduz a nossa vida. Mas, lembrando que nós somos inteligentes, e se a gente não entender um pouquinho melhor sobre ele, realmente ele conduz. Então, a gente também tem a condição de entendê-lo melhor e deixá-lo de uma forma que a sua vida se torne melhor, com mais qualidade, mais produtiva. Mas ele adora uma zona de conforto, que nem o Leandro falou, né? Então eu vim aqui para auxiliar vocês e orientar vocês da melhor forma possível de como deixá-lo ele mais saudável. E a gente está num momento bem desafiador, né? Que é a situação do Covid. Da pandemia. Né? E o quanto o Covid também está aí
influenciando nessa questão das habilidades cognitivas. Com certeza. Vanessa, para início de conversa, qual é a importância então desta semana que começou no dia 15, vai até 22 de março, a chamada Semana do Cérebro? Muito bem. Então a gente está aí nessa semana, no mês de março. Como é que ela surgiu? Foi através de um grupo de psicólogos e psiquiatras com o propósito de conscientizar as pessoas de que sim, que podemos ter um cérebro muito mais saudável. E aí surgiu isso lá nos Estados Unidos em 1996. Já faz um bom tempo. Mais de 20 anos. Isso, e aí isso se expandiu mundialmente, e aí temos essa semana aí toda para conscientizar, com lives, com treinos, com pessoas com propósito, neurocientistas com propósitos de buscar mais conhecimento e entendimento, até principalmente para a busca de soluções de demências mentais, de essas questões da saúde do cérebro, que até então não se tem resultados bons, que é a questão do Alzheimer. Então se estruturou essa semana para realmente juntar pessoas com mais conhecimento e buscar informações para esse desenvolvimento de conhecimento, de medicação, de soluções para essas melhorias que até então não tem, O grande foco é conscientizar, ou seja, trazer o assunto para a discussão, colocá-lo na pauta, fazer com que as pessoas também reflitam sobre a situação, trabalhar o assunto na mídia, como se diz nesse sentido, enfim, fazer com que as pessoas falem mais sobre a temática. Mas já são vários os estudos que vêm apontando, Vanessa, para o comprometimento do nosso cérebro em pacientes com casos graves da Covid-19. Como vocês que trabalham com o método Supera e você que é especialista em ginástica cerebral, tem recebido também estas informações? Bom, é importante a gente lembrar que o nosso cérebro ele é plástico, tá? Tudo que você oferecer para ele, ele vai conseguir se adaptar muito bem e vai ficar muito bom naquilo que você vai treinar, O que acontece na situação que nós estamos vivendo agora, Leandro? O Covid é uma doença que ainda não tem uma explicação 100%, mas que está afetando muitas áreas do nosso corpo. É respiratório, é motor, e ultimamente está se percebendo também que as habilidades cognitivas também estão sendo afetadas. A questão da memória, da agilidade do raciocínio, a questão do equilíbrio. Então, existe um estudo através do neurointensivista, o Dr. Marcos Paulo Nancin, de São Paulo. Ele trouxe algumas informações de que pacientes que passaram com o Covid de uma forma grave vêm demonstrando essas dificuldades cognitivas pós-Covid. Mas tem uma situação, No começo dos estudos estava se identificando aquelas pessoas com mais idade, que estão com mais dificuldade. Porém, agora, no período mais atual, está mostrando que jovens também estão sentindo essa dificuldade, principalmente na questão da memória, E aí, o que o Dr. Marcos fala? Que se temos uma reserva cognitiva adequada, a questão de você conseguir dar conta, da situação, não estou dizendo melhorar, resolver, porque assim a gente também ainda está em muitos estudos na questão do que o Covid traz de danos, do impacto. Mas se tu tiver uma reserva cognitiva e o Covid trouxe algum dano ali no teu cérebro, fica muito mais fácil e mais rápido você conseguir retomar a habilidade que você perdeu em função da situação do Covid. Certo. Tá? A propósito, o que é a reserva cognitiva e de que forma ela nos ajuda ao longo da vida?
Ah, boa pergunta. A reserva cognitiva, na verdade, é a questão das novas conexões neurais que você tem no seu cérebro, né? Então, a gente já vem conversando aqui que o nosso cérebro gosta muito de estar na zona de conforto, né? Que isso já vem dos tempos primórdios. Por quê? Porque naqueles tempos, o que o homem precisava era sair, caçar, voltar e se resguardar. Então, qual a informação que o cérebro tinha? Que ele não podia estar pensando, porque senão ele ia gastar energia, e gastando energia precisava voltar a caçar, entendeu? Só que no nosso tempo hoje, é primordial treinarmos o nosso cérebro, usar o nosso cérebro, porque nós temos as demências mentais, e as demências mentais seríssimas, que uma delas é o Alzheimer, e que se você não tiver essa reserva cognitiva, o Alzheimer ele avança com muita rapidez. E aí o que a reserva cognitiva faz? Faz com que ele vá, se caso, né, aquela pessoa tiver essa demência, possa ter pelo menos mais 4, 5 anos de qualidade de vida. Tá? A reserva cognitiva ela vem através de treinos, né, de leituras, de exercícios cognitivos, e ela cria novas conexões neurais, né? Ou seja, vamos supor, nós temos uma rotina, né, Leandro? Então a nossa rotina faz com que a gente repita sempre as mesmas coisas. Tu precisa pensar quando tu repete? Não, é só seguir o... Não, fica no automático. Então, o que acontece? Você não está criando novas conexões neurais, sempre está usando os mesmos caminhos, tá? A partir do momento que você treina seu cérebro, né? Promove ele com atividades novas, variadas e desafiadoras, você está criando novas conexões neurais. Criando novas conexões neurais, você cria uma rede neural fortalecendo esse cérebro. E aí o que acontece, né? Surgiu uma demência mental, o Covid afetou realmente alguma área do cérebro. Para você retomar essas habilidades cognitivas que foram perdidas, né, vamos supor a memória, ele já sabe com mais facilidade o caminho para se conectar com o outro, tá? Diferente daquela pessoa que sempre está na rotina, na zona de conforto. Então o desafio é muito maior recompensar esse dano do que quem tem uma reserva cognitiva maior. Logo, esta reserva cognitiva, ela nos ajuda, para quem for infectado com a Covid, a termos uma resposta melhor também? Melhor, mais rápida, exatamente. É a mesma coisa, assim, o nosso corpo, né? Se a gente vai fazer exercícios físicos, a gente tem tonicidade, o nosso corpo fica mais saudável, a gente se sente mais feliz. Da mesma forma, é o nosso cérebro. Né? A gente consegue melhorar muito as habilidades quando ele está com mais reserva cognitiva. Deixa eu trazer um outro exemplo, por exemplo, uma pessoa que teve um tumor no cérebro, né? É um pouco pesado falar sobre isso, mas existem sempre uma esperança por trás e às vezes as pessoas não têm essa consciência, né? O que acontece? A pessoa tem um tumor, fez lá a cirurgia, e aí ela tem toda uma parte de fisioterapia para retomar as habilidades que ela perdeu, né? De fala, enfim, que pode ter afetado. E aí, se ela tem essa reserva cognitiva, as conexões entre os neurônios ficam muito mais fáceis e rápidas de acontecer. Né? Então é nesse sentido que a reserva cognitiva vem auxiliar no momento de uma recuperação. Você nos falava também de que a gente acaba construindo ou fortificando a nossa reserva cognitiva, por exemplo, por meio de leituras, exercícios, enfim, são várias formas que depois a gente pode até aprofundar um pouco. Mas eu queria puxar por uma delas porque é a febre do momento. Hoje as pessoas estão vidradas nas redes sociais, no Facebook, no WhatsApp, em aplicativos, em jogos. Isso ajuda a nossa reserva, ajuda a aumentar a nossa reserva cognitiva? Ou é uma faca de dois gumes? É desafiador, né? Por exemplo, se tu tá seguindo pessoas com conhecimento, que tá agregando na tua vida, tudo Show bem, de bola. tá tudo ótimo, né? O problema é quando você tá lá com o dedinho só passando, né? Passando a rede social, só visualizando o que está acontecendo aí. Então,
ao mesmo tempo que tu tá agindo ali com o teu dedinho, o teu cérebro tá no automático, tu não tá lendo, tu não tá absorvendo informação, tu não tá construindo, o teu cérebro não tá construindo. E ele tá na zona de conforto a partir do momento que ele faz, porque tá tudo muito pronto, ele fica né? no piloto automático, no piloto né? automático, como exato. o caso do controle com a televisão. Exato. Enfim, você está sentado de boa no sofá, na poltrona, e está aí zapeando, né? Exato, tá no piloto automático, como a gente diz, né? Exato. Certo. Bom, nós vamos fazer o nosso intervalo, em seguida a gente volta conversando mais com a Vanessa Valentini, especialista em ginástica cerebral. Ela é diretora do método Supera, que está presente aqui em Farroupilha também. E na volta a gente dá continuidade falando sobre a reserva cognitiva, como trabalhar com ela. E vai ter exercício, hein? Eu vou passar um papelão, mas a gente volta em seguida. Ao apresentar os primeiros sintomas, dor de garganta, tosse, cansaço e perda do paladar, procure imediatamente atendimento médico. Esta atitude pode ser determinante para salvar sua vida. Uma dica Amesni. Farroupilha, berço da imigração italiana. Cidade acolhedora e que sempre recebeu de braços abertos as pessoas e as empresas que aqui chegaram, com vontade de crescer e prosperar. Suas belezas naturais, sua fé e religiosidade estimulam o esforço de transformar sonhos em realidade. Por todos esses encantos, o Super Apollo chega a Farroupilha, uma jovem empresa cinquentenária, para atender e servir a essa simpática comunidade, sempre comprometida com a segurança alimentar, qualidade e variedade de produtos e serviços. Aqui você é de casa. E estando presente nos lares farroupilhenses, o Super Apollo fará parte da história desta cidade encantadora. Obrigado, Farroupilha. Super Apollo, aqui você é de casa. Fazer a graduação EAD semipresencial na UniaSelv é ter a praticidade do EAD com o melhor do ensino presencial. Você estuda onde quiser e na hora em que puder. E quando pintar aquela dúvida, semanalmente um tutor dá aquela força para você que realiza atividades em sala, disciplina por disciplina. Tudo com mensalidades super acessíveis e nota máxima do MEC. Venha para a UniaSelv, EAD quando você quer, presencial quando precisar. UniaSelv, presente com 3 polos na região. Polo UniaSelv Caxias do Sul, na Rua Guerino São Vito, número 814, Shopping Világio Caxias, WhatsApp 99699-9118. Polo UniaSelv Bento Gonçalves, Avenida Osvaldo Aranha, número 1075, Cidade Alta, WhatsApp 984339645. Polo UniaSelv Farroupilha, Avenida Santa Rita, número 21, Sala 13, Edifício Rodolfo Antônio Feltrin, bairro Vicentina, WhatsApp 984471569. Chegou a hora de unir forças. Juntos, vamos cuidar das nossas famílias e da nossa comunidade. Queremos mostrar que Farroupilha é uma cidade grande em solidariedade e oportunidades. Por isso, com a reabertura do nosso comércio, é muito importante que você também faça a sua parte. Compre em Farroupilha e apoie o nosso lojista local. Com a união de todos, estaremos preparados para seguir em frente, pois nosso comércio é forte e vibrante. Em nossas lojas, você encontra tudo o que precisa. Fique ao lado do nosso comércio. Compre em Farroupilha e entre nessa corrente do bem. Uma campanha do Cindy Lojas Farroupilha.
Estas imagens que você está vendo aí são das 4 unidades do grupo Bigfer no país. Nossas fábricas têm mais de 100 mil metros quadrados de área construída e estão instaladas em Farroupilha, no Rio Grande do Sul, em Curitiba, no Paraná e em Votuporanga, em São Paulo. Somos o maior fabricante de acessórios para móveis da América Latina. Produzimos mais de 10 mil itens que atendem aos mercados moveleiro, metal mecânico, linha branca, metais sanitários e supermercadista no Brasil e no exterior. Temos frota própria, o que agiliza a entrega dos produtos de nosso catálogo para clientes de todo o território nacional. Estamos andando no caminho certo. Ter um seguro nos dias de hoje é tudo. É proteção e tranquilidade. Seguro residencial, de automóveis, seguro de vida, empresarial, rural, seguro responsabilidade civil e seguro de fiança locatícia. A Borfar Seguros é especialista em toda a linha de seguros. Uma equipe altamente qualificada lhe orienta da melhor forma para que você proteja o seu patrimônio. Então, não brinque com o futuro. Venha para a Borfar Seguros e cuide de tudo o que você já construiu na sua vida e também proteja o amanhã. Borfar, para ser livre é preciso estar seguro. Avenida Júlio de Cacilhos, 1325 Centro, fone 2628-2200, WhatsApp 54991469446. Agora também correspondente bancário do Santander para facilitar você no pagamento de suas contas. Nosso hospital está lotado. Nosso comércio está sofrendo. Nossas famílias estão chorando. Quanto mais será necessário perder? Cada um precisa fazer a sua parte. Não dá para vencer o coronavírus sozinho. Não aglomere, use máscara, lave bem as mãos. Você também pode salvar vidas. Unidos, vamos vencer. Uma campanha do município de Farroupilha. Farroupilha de todos. Já estamos de volta com a nossa entrevista do dia. Você está com a gente aqui na TV Serra, a nossa TV. O que é daqui, o que é de Farroupilha, você vê pela TV Serra. Anota aí canais 26 e 526 da NET e também pelas redes sociais. Hoje a nossa convidada, a especialista em ginástica cerebral, a Vanessa Valentini. Ela é diretora da Escola do Supera aqui em Farroupilha e a gente vem falando muito sobre essa questão da reserva cognitiva, da importância de termos, então, atividades, exercícios para estimular o nosso cérebro. Não se trata de estressar o cérebro, é bem diferente a questão, mas se trata de lentamente ou eventualmente estimulá-lo, porque senão a gente entra naquela mesmice. Eu acordo de manhã, eu faço a barba, eu tomo banho, eu tomo café, eu pego o carro, eu vou ao trabalho, no trabalho faço isso. É interessante a gente ter uma rotina, claro que é interessante, mas daqui a pouco algo diferente ao longo do dia faz toda a diferença, vai fortalecer o nosso cérebro. Senão, daqui 20, 30 anos, vocês vão ver o Leandro gaga, o Leandro, o que é? Não lembro mais, perdi a memória, coisa nesse sentido. Então, as chamadas demências que podem afetar a nossa vida. Vanessa, qual é a importância, embora a gente já tenha falado um pouco de trabalharmos ao longo da vida, não para quando aconteceu o negócio, agora eu tenho que ter a ginástica, eu tenho que ter trabalhar a questão da reserva cognitiva. De que forma a gente pode ir trabalhando ao longo da vida para, entre aspas, criarmos esta poupança chamada reserva cognitiva? E que poupança, né, Leandro?
Muitas vezes a gente está tão preocupado em guardar dinheiro, né? E daí chega numa certa idade nem lembra mais que tem o dinheiro e aí faz o quê, né? Mas é uma brincadeira à parte, mas querendo ou não, isso é bem sério, né? Essa poupança, essa reserva cognitiva, ela é essencial para conseguir chegar lá na melhor idade, com um cérebro mais saudável, mais ativo e garantir a sua independência. Tem dinheiro que pague? Não. Né? Poder chegar aos 80, 90 anos e realmente saber que tem o dinheiro, administrar o seu dinheiro, poder viajar, né? Continuar com essa autonomia maravilhosa que muitos sonham, né? Trabalham praticamente uma vida inteira para quando se aposentar, aproveitar, e quando percebe, chega o momento da aposentadoria, aí surge essas dificuldades. Então, que bom que a gente pode estar aqui compartilhando com vocês essa informação. Sim, é importantíssimo ter essa reserva cognitiva para chegar na melhor idade, não só com o corpite bom, né? Porque o exercício físico é importante, a boa alimentação é importante, Com certeza. mas o cérebro, eu sempre digo para as pessoas, ele é silencioso. Ele não vai te avisar que ele está com grandes problemas. E quando a gente perceber, já é tarde demais, né? Então, que bom que vocês estão aqui nos ouvindo, né? E aqui fica a orientação para vocês. Comecem a exercitar. Aos pouquinhos, né? Uma leitura, uma neuróbica, um jogo, até jogar carta ajuda. Ajuda. Né? Jogar carta, enfim. O problema é que eu jogo carta com meu pai e eu logo brigo com ele, porque o meu pai tem uma memória, ele sabe todas as cartas que passou na mesa. E o Leandro... passou tal carta, não sei o quê. É um exercício interessante, né? É um exercício interessante. E aí eu convido também a conhecer, né, o Método Supera, porque a gente está todo preparado para que essa reserva realmente funcione. Porque, querendo ou não, Leandro, o nosso cérebro, ele gosta de ficar na zona de conforto. Então, nós precisamos de uma disciplina. E ele gosta de férias, ele gosta de praia, ele gosta de descanso, ele não quer ser exigido. É isso, né? Vanessa, o que é a ginástica cerebral e quem pode fazê-la? Todos podem fazê-la? Bem, sim. A partir dos 4 anos até os 140, eu brinco, né? Quem viver até lá tá ótimo. Então, assim, a gente atende todas as idades, tá, Leandro? E a ginástica cerebral, na verdade, é uma metodologia onde a gente trabalha com exercícios cognitivos, e também a gente trabalha na parte socioemocional, potencializando habilidades bem importantes, né? Como o foco, a concentração, raciocínio, agilidade de raciocínio, memória, pensamento lateral, que é aquela questão de pensar fora da caixa, ter mais criatividade, enfim. Realmente tirar o nosso cérebro da zona de conforto. E o propósito também da ginástica cerebral é através de exercícios, né, divertidos, gostosos de fazer, onde tudo está muito bem pensado para que o nosso cérebro não queira ficar na zona de conforto e desistir. Porque como nós entendemos de cérebro, nós promovemos tarefas com que ele não queira parar, né? No caso, como eu falei, jogar carta em casa, a gente não consegue se disciplinar e realmente promover essa reserva cognitiva em casa, muitas vezes. Porque a gente desvia, tem outros interesses, né? E através da ginástica cerebral, você tem uma rotina, você tem um acompanhamento, você tem a nossa orientação. Então, isso se torna muito mais fácil, muito mais prático e vai trazer ótimos resultados, né? Porque é um treino, tem que treinar. Por exemplo, um jogo de memória, uma coisa muito simples, né? Mas ele requer exercício do próprio cérebro. Outro dia eu fui fazer um jogo, fui brincar com um jogo de memória com o meu filho e ele me deu de 10 a 0. Pai, deixa eu te ajudar porque você está atrasado. Ó, esse está aqui, esse está lá, não sei o que. E aí eu olhava e não enxergava. Então, é aquela coisa, quando você acaba praticando, você vai fortalecendo. Tudo que não se pratica, atrofia. Com o cérebro é a mesma coisa, né? Exatamente. Então, assim, tudo que você treinar, você vai ficar muito bom naquilo.
né? Então, por exemplo, se você está com muita dificuldade na tua memória, está no teu trabalho e precisa ser mais criativo e não está conseguindo. Então, tudo isso a gente promove para vocês, né? Lá no treino, a gente orienta, a gente oferece exercícios para que realmente tu tenha esses ótimos resultados no teu dia a dia. Como a estimulação cognitiva pode, com certeza, ajuda crianças, jovens e adultos? Exatamente. O que é estimulação cognitiva, né? É esses exercícios que eu acabei de explicar, né? Então, o que promove para a criança? A criança consegue ter mais foco, concentração. Estamos em tempo de pandemia, ter que ficar em casa, aula online, existem distratores ao redor, né? Ou é o maninho menor, é o cachorro que acoa, é a rádio lá do vizinho. Então, tudo isso desfoca, né, a concentração da criança na hora de estudar. Tanto com material, né, no papel, quanto seja aula online. Virtual então, também. Virtual. Então, o que a gente faz? A gente treina esse cérebrozinho lindo, né, que está se formando, para se manter mais focado naquele momento dos estudos, né? Porque hoje em dia está muito fácil se desfocar, se dispersar, e o desafio é muito gigante, né, em eles estudarem em casa. E além disso, eles conseguem, né, ter mais criatividade, pensar além, né, daquilo que eles vêm fazendo no dia a dia. E além das crianças nos estudos, né, porque ele consegue absorver melhor o conteúdo da escola quando ele está mais focado, tá? Porque qual que é o canal principal para a informação ficar na nossa memória? É o foco e a atenção. Se você não tiver atenção naquilo que você está fazendo, a informação não vai chegar até teu cérebro e isso vai se passar despercebido. E aí é a mesma coisa que acontece com o cérebrozinho das crianças. Eles estão desfocados, em momento algum a informação vai ficar. Certo. Então isso se torna muito desafiador, porque daqui a pouco eles vão ter que estar encarando um vestibular, um concurso, ou inclusive uma entrevista de emprego. Isso prejudica muito eles. Então desde cedo é importante a gente estar treinando o foco e a atenção deles, né? Porque eles já estão tendo grandes ganhos, né? E querendo ou não, a tecnologia, a questão de jogos, enfim, acaba dispersando muito. A questão dos jovens, dos adultos, então, ter melhor performance no trabalho, pensar fora da caixa, ser mais criativo, achar soluções onde antes não se achava, ou quando só se via problemas. Exato, isso, ter um olhar diferente, né, da situação que tu está vivendo. E o 60+, que a gente fala com muito carinho, é a questão então de ter e manter a reserva cognitiva, manter um cérebro mais ativo, mais saudável e qualidade de vida. A demência cerebral, quando ela acontece, é porque esgotou a reserva cognitiva? Ou não tem ligação? Não tem nada a ver com a reserva, não. A reserva, ela auxilia no momento de criar novas conexões aonde, né, ou manter, então, aquela habilidade por mais tempo. Mas a demência, ela é orgânica, né? Ela é orgânica. Ela é orgânica, então ainda não... claro, precisa de medicações para se manter, mas é fato, tá? O que eu tô trazendo para vocês não é a Vanessa que falou. Sim. Existem estudos, né, neurocientistas por trás que informam realmente que uma pessoa com reserva cognitiva e foi diagnosticado um Alzheimer, enfim, ela tem a chance de pelo menos postergar essa doença para mais 3 anos, 5 anos, né? Consegue jogar para frente. Isso, e ter mais qualidade de vida, não se tornar tão dependente tão cedo. Eu só queria fazer um pequeno comentário também, porque hoje nós estamos, eu me coloco junto, nós estamos na geração do tudo pronto.
Exato. A gente quer tudo pronto, a gente quer receber as coisas prontas, feitas, desde a alimentação. Nós não estamos naquela época do fast food, do pega pronto, que são poucas as pessoas que hoje estão fazendo todo o processo da alimentação. Só estou dando um exemplo, a gente quer tudo pronto na hora que vai fazer uma compra, quer dizer, é a tecnologia, não sou contra, mas enfim, nos facilita, mas a gente tem que continuar esse processo construtivo como um todo. Bom, Vanessa, você trouxe aqui, eu quero nos últimos 5 minutos, agora nós vamos passar vergonha, hein? O Leandro vai passar vergonha. Mas vamos lá, enfim, alguns exercícios, enfim, o que esse é o... É o ábaco. Ábaco, o que é ele? Isso. Bom, vamos lá. Então, dentro da metodologia do Supera, a gente usa 6 ferramentas, tá? Uma delas é o ábaco, tá? O ábaco é uma ferramenta milenar dos países do Oriente, aonde a gente faz vários cálculos, né? De mais, de menos, de vezes, dividir, raiz quadrada e assim sucessivamente, tá? É um exercício muito gostoso de fazer. E aqui o que a gente trabalha? A gente trabalha o foco, a concentração, o raciocínio, agilidade de raciocínio, entre outras habilidades também, tá? Então eu vou mostrar para vocês como a gente trabalha com ele, tá? Sempre que a gente exercitar com o ábaco, é muito importante ele estar zerado. Então todas essas pecinhas que a gente chama de contas, deixa eu te ajudar aqui, elas têm que ficar para cima, tá? certo. E as de baixo todas para baixo. Para baixo, tá? Ok. Então as peças de baixo, cada uma vale 1 unidade. As peças de 5, de cima vale 5, tá? Então, hoje nós vamos fazer um exercício de mais e menos, tá? Porque é o início, a Leandro já tá assustado. Eu sou da comunicação, não sou das exatas. Agora me ferrei, vamos lá. Você sabe, Leandro, que muitas pessoas vêm para mim e dizem assim, eu tenho dificuldade com a matemática, enfim. Começa a fazer o ábaco, começa ajuda, né? Diminuir essa dificuldade. Então, no ábaco, a gente precisa escolher um ponto de referência, tá? Por quê? Porque a gente está disciplinando o nosso cérebro. Então, nós vamos escolher aqui onde tem essa pecinha vermelha, ok? Então, toda vez que eu tiver que somar, eu vou encostar, né, a pecinha nesta régua central. E toda vez que eu tiver que diminuir, eu vou ter que afastar. Então, por exemplo, se eu disser mais 1, a gente vai fazer este movimento aqui. E a resposta é 1, tá? Mais 1, minha resposta é 2. Mais 1 é 3. Mais 1, 4. Mais 5, 9, tá? Então aqui a gente está trabalhando só com a unidade. Certo. Depois a gente pode ir diminuindo, né? Menos 1, que dá 8. Menos 1, 7, menos 1, 6, menos 1, 5, menos 5, 0, tá? Certo. E aí a gente vai condicionando aqui a minha unidade, depois a gente vai colocando a dezena, a centena, né? Então, quando é 5, aqui é 50, 500 e assim vai aumentando, tá bom? E assim a gente vai exercitando, né? E se você não prestar atenção, você erra no cálculo. Vamos tentar fazer um? Vamos lá. Eu vou mais do ditar que pro errar não vai Leandro. acontecer. Ditar pro Leandro, ele vai fazer, tá? Leandro, escolhe aí um. Aqui. Tá, então vamos lá, Leandro. Mais 1. Mais 1. Mais 2. Isso, 2 pecinhas. Mais 5. Mais 5, aqui. Menos 2. Menos 2. Isso, menos 5. Menos 5. Qual é o resultado? 1. Muito bem! Leandro tá craque no ábaco já, muito bem. Longe disso, certo? Longe disso. Ok. Essa então é uma das ferramentas que a gente usa, tá? Depois a gente tem os jogos, Essa aqui alcançá-lo. Obrigada. Ótimo. Essa aqui é um dos jogos. A gente tem jogos individuais, em dupla, em grupos, né? Que a gente trabalha em sala de aula. Agora nós estamos com aulas online, mas as nossas aulas também são presenciais, é só questão de passar a bandeira, né? Então aqui a gente tem a parede colorida, a proposta dela é você montar sem ter que encostar as cores, né? Então aqui você distanciar as cores. Isso, não um pode amarelo encostar. Não pode encostar numa outra peça amarela. Exato, exato. Aqui ela já está prontinha, ela né? está montada. Isso, certo. um aluno já montou e conseguiu.
Parece ser fácil, tá? Mas aqui exige pensar. Na verdade tem que tirar todas as peças, sim, né? Todas. E depois vai montando. Vai montando. Esta é uma das possibilidades. Pode ter outras possibilidades, por exemplo, aqui pode ficar o vermelho, sim, enfim, sim, muda, né? Mas o foco é de que o raciocínio tem que ser trabalhado para que o vermelho não encoste no vermelho, né? Exato. Então tem que trabalhar ali o foco, a atenção, Sim. né? A questão de busca de estratégias, né? Pensar diferente, porque às vezes está no automático. Eu só vou encaixar aqui e não pensa, e quando chega na metade da atividade tem que desmontar tudo e refazer. Isso. Então a gente trabalha paciência, resiliência. Então habilidades importantíssimas para o seu dia a dia, mas que a nossa realidade hoje está se perdendo muito, né? Principalmente com as crianças e os jovens. A persistência e a paciência, né? Coisas então, raras. Isso, então através dos jogos a gente trabalha isso. Depois a gente também tem dinâmicas em grupo, né, onde a gente trabalha a questão do relacionamento interpessoal, intrapessoal, respeitar a opinião do outro, se respeitar, melhorar a autoestima, diminuir a ansiedade, tudo isso trabalhado dentro de sala de aula, né? E a questão também do Tangram eu trouxe, tá? Que é uma atividade também que vem do Oriente. Por que vem do Oriente muitas atividades do Supera? Porque são países de primeiro mundo, onde o nível de demência mental é baixíssimo, mais né? baixo, Isso. certo. Então lá se trouxe muitas atividades, né, que a gente está então reproduzindo aqui no Supera, certo? Dentro da metodologia também a gente tem os livros Abrindo Horizontes, né, onde a gente trabalha a questão da criatividade, do raciocínio lógico, a questão da persistência também, de pensamento lateral, que é pensar, né, diferente, fora da caixa. E a gente também tem esse aqui, parece um chocolate, mas não é. Esse aqui é um jogo onde a gente se desafia muito. Por quê? Porque você vai desmontar, tu olha ele aqui, tá tudo certinho, né? E depois que desmontou, meu Deus. Não sei se o Leandro quer tentar fazer, Leandro. Eu vou passar vergonha nesse. Então o propósito dele é montar ele, né? Certo. Exatamente como ele estava aqui na caixa. Então a gente desmonta, oferece para o aluno e ele vai ter que achar a resposta, certo. Tá? E aí o que acontece, né? Como o nosso cérebro ele tá no automático, já vai colocar o maior. Já coloca o maior aonde? No cantinho. E aí o que a gente está trabalhando aqui? Pensamento lateral, pensar fora da caixa. Sim. Será que sempre nós temos que colocar no cantinho? Será que sempre na nossa vida as coisas são resolvidas, né, dentro do quadradinho? Não, tá? Então o que a gente liga? Uma luz, né, mostra para essa pessoa, para esse jovem, para essa criança, que nem tudo tem que ser desta forma que a gente vinha resolvendo as coisas. A gente pode resolver de uma forma muito mais fácil, muito mais rápida, pensando desta maneira, né? Então, a resposta é colocar no meio. No meio. E vai quando preenchendo. Coloca no meio e vai preenchendo, né? Olha exato. aí, olha. Fica bem fácil daí. Olha a facilidade. É claro que a Vanessa já montou e desmontou 500 vezes, por isso que ela sabe, né? Queria deixar bulhando, mas ele não quis. Ok? Tá montado. Então esse é o propósito do Supera, né? E a gente trabalha muito a parte socioemocional, né? Sim, questão... que também é importante, fundamental. Vanessa, eu preciso encerrar, a gente já ultrapassou o nosso horário também, mas enfim, te agradecer mais uma vez, sempre muito bem-vinda. Vamos convidá-la em outras ocasiões também, enfim, falando muito sobre a questão de como nós pais podemos trabalhar com os filhos, é importante nesse sentido também. Mas enfim, coloca aí o endereço, no centro de Farroupilha, os contatos, enfim, quem quiser fazer o Supera, gente, é o melhor investimento para a vida da gente, é para nós, né? Então, às vezes a gente gasta recurso em tantas coisas que também são importantes, mas daqui a pouco se tornam supérfluas, né? Vamos fazer um investimento na questão da nossa qualidade de vida. Fique à vontade, divulgue os contatos do Supera. Muito obrigada, Leandro. Então o Supera, a nossa escola fica aqui na Rua da República, 425, no mesmo prédio da Six, tá? Quem quiser entrar em contato com o WhatsApp, então é 54
981651385 e nós estaremos então oferecendo, né, para vocês uma aula exclusiva e gratuita do Supera. É um test drive do Supera, né? Para já ir treinando, né, o seu cérebro, experimentando na prática como realmente ele funciona. Com certeza. Vanessa, mais uma vez, muito obrigado. Nós vamos chegando ao final da nossa entrevista do dia hoje aqui, exercitando também o nosso cérebro, ou seja, tirando da rotina, daquele roteiro, daquele script que a gente vai repetindo dia após dia. Isso faz muito bem, é bom para o raciocínio, para fortalecer o próprio foco de atenção, de concentração, e também mexe diretamente ou indiretamente com o nosso emocional. Voltamos a fazer o uso da máscara. A nossa máscara é o nosso EPI. Enfim, nesse momento de pandemia de Covid, máscara é tudo. E não esqueça de exercitar o seu cérebro também. Um grande abraço a todos. Até amanhã com mais uma edição da Entrevista do Dia.